Nossa primeira contratação da temporada 23-24 já foi anunciada. Alexis Mac Allister, o campeão do mundo pela Argentina, foi contratado por 35 milhões de libras do Brighton e é o sétimo ou talvez o sexto argentino a jogar pelo Liverpool na história. E essa contagem aí tem alguma polêmica, pra mim é 7, mas eu vou explicar tudo pra vocês depois da vinheta. Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, mais uma vez à Rádio Liverpool Brasil. Meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu falo de Faro, não sou de Portugal. E se você está chegando pela primeira vez aqui, considere já deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal para ajudar na divulgação desse vídeo, entender o algoritmo do YouTube, nos levar ao máximo de pessoas possível. E deixa já aqui no comentário quem é o seu argentino preferido da história do Liverpool, por mais que até agora não tenha muito debate quanto a isso. Mas enfim, vamos começar. A gente vai falar sobre cada um dos 6 ou 5 argentinos que jogaram no Liverpool até essa altura. É uma história bem recente, inclusive, com o primeiro deles chegando em 2005, e nós vamos comentar aqui rapidamente sobre cada um deles na ordem cronológica. Pois bem, o primeiro deles, o primeiro argentino a vestir a camisa do Liverpool na história foi Maurício Pellegrino. Os mais novos talvez não se lembrem deles, mas ele foi uma parte muito importante do grande time do Valência no começo dos anos 2000. Ganhou 2 títulos da La Liga e chegou a 2 finais de Champions League. A grande questão é que o zagueiro já chegou no Liverpool com mais de 30 anos, com 33 anos se eu não me engano, já longe do seu melhor momento físico e técnico, e nunca entregou o que se esperava. Ele ficou apenas 4 meses no Liverpool, jogou apenas 13 partidas e teve uma passagem relâmpago como jogador, porque ele, depois de se aposentar, se juntou à equipe técnica de Rafael Benítez e ficou 2 anos no Liverpool a partir de 2008, junto com o técnico espanhol. Depois dele veio o mais polêmico dessa lista, de certa maneira, que é Gabriel Paletta. Gabriel Paletta é nascido na Argentina, inclusive campeão mundial sub-20 com a Argentina, mas nunca jogou pela seleção profissional porque ele decidiu jogar pela seleção italiana. Pois é, Paletta, então, obviamente, eu acho que são 7 nessa lista, né, com o Mac Allister, porque ele é argentino, é ítalo-argentino, podemos dizer assim, mas que tem títulos de base com a seleção argentina, por exemplo, não deixa de ser argentino. Ele veio pro Liverpool numa época em que a gente ainda contratava jogadores da América do Sul. Você vai ver que tem alguns nessa lista que vieram direto de clubes argentinos para o Liverpool, coisa que não acontece hoje em dia mais e a gente reclama muito que falta, né? Também zagueiro, como o jogador anterior dessa lista, ele também não fez muito sucesso, ficou apenas uma temporada no Liverpool, jogou apenas 8 partidas, até fez um gol e deu 2 assistências, mas nunca se destacou até ser enviado de volta para a sua terra natal, para a Argentina. Ele ainda joga, inclusive, há um tempo atrás, agora na temporada anterior, ele foi uma peça importante do Monza, no acesso do Monza da segunda para a primeira divisão da Itália, mas por causa de uma lesão muito grave, ele acabou não jogando na primeira divisão. Só que ele ainda vai aparecer nessa lista no próximo nome, hein? O terceiro nome dessa lista é Emiliano Insua. O Insua já jogou um pouquinho mais aqui, hein? Ele chegou em 2007, a começo por empréstimo do Boca Juniors, que depois se transformou numa contratação definitiva, em um negócio que envolveu inclusive o envio do tal Paletta, do segundo jogador dessa lista, de volta para o Boca Juniors na troca dele. E o Insua teve uma carreira um pouco mais longa no Liverpool, né? Ele chegou a ser o lateral esquerdo titular de uma temporada do Liverpool, uma temporada horrível por acaso, que foi a 2008-2009 e nunca foi uma unanimidade. Inclusive era um dos jogadores mais criticados daquele elenco, que acabou encurtando também a sua passagem por Anfield, né? Eventualmente ele foi emprestado pro Galatasaray antes de ser vendido em definitivo pro Sporting Lisboa, o que abriu espaço pra gente trazer uma figura caricata até hoje do Twitter do Liverpool, que é o lateral esquerdo espanhol José Henrique, que hoje tá aposentado, né? Depois dele temos talvez o principal jogador argentino dessa lista, que já foi o centro de um vídeo aqui nesse canal, que é ele, Javier Mascherano. Javier Mascherano, o Mascherano, ele veio contratado, né, do West Ham numa contratação que foi até polêmica na época, que teve que envolver a FIFA. Como ele tinha ido do Corinthians pro West Ham, ficou pouco tempo, e depois veio pro Liverpool, né? Ele teve que ter uma autorização especial da FIFA na altura para poder jogar pelo Liverpool, já que já tinha atuado por 2 clubes nos últimos 12 meses, e conseguiu essa autorização. E logo de cara, por mais que ele tenha sido um jogador meio polêmico, com algumas expulsões, tivesse aquele perfil mais agressivo
agressivo em certos momentos, que foi mudando e foi abrandando um pouco, né? Foi se tornando mais raça durante o passar da carreira dele. Ele se tornou adorado pela torcida logo de cara e fez parte do famoso Best Midfield in the World, que a torcida cantava, né? Xabi Alonso, Mama Sissoko, Gerard Mascherano. Ele, inclusive, talvez tenha sido o melhor jogador do Liverpool na final da Champions League de 2007, a famosa revanche em que o Liverpool perdeu de 2-1 pro Milan em Atenas, depois de ter ganho em 2005 naquela famosa partida do Milagre de Istambul. E Mascherano teve uma passagem muito bonita pelo Liverpool e acabou saindo pelo Barcelona por vontade dele, mas de uma forma que não manchou a sua história no clube. Tudo foi muito bem feito, ele esperou o momento do clube conseguir contratar uma reposição e saiu, e até hoje é lembrado como um ídolo de uma fase muito complicada do Liverpool, que teve esse momento de Champions League, mas que era o começo dessa derrocada que levou quase uma década para ser ultrapassada. Depois dele veio, ainda nessa mesma temporada, Sebastian Leto. Sebastian Leto é um jogador que veio, um ponta que veio do Lanús e nunca conseguiu se firmar no Liverpool. Ficou apenas uma temporada porque ele teve um problema com o passaporte dele, ele não conseguiu o visto para jogar na Inglaterra, e por causa disso ele teve apenas 4 jogos no Liverpool antes de ser emprestado primeiro para um time grego e depois vendido ao Panathinaikos. O mais curioso, e é uma estatística aleatória que o Leto guarda até hoje, é que ele jogou 75% das partidas que ele entrou em campo pelo Liverpool foram contra times fora da Inglaterra. Ele jogou contra o Cardiff, ele jogou contra o Toulouse, ele jogou contra o Marselha, e eu acho que assim, não existe nenhum outro jogador na história do Liverpool que tenha um número desse. É o que fica de lembrança do Sebastian Leto, que eu tenho certeza que você também não faz a mínima ideia de quem seja. E para fechar essa lista, o último nome antes de Alexis McAllister é um jogador que eu particularmente gosto muito e que num time mais organizadinho poderia ter rendido um pouco mais. Maxi Rodrigues. O Maxi Rodrigues que veio pro Liverpool em janeiro de 2010, mas que já era conhecido assim mundialmente, principalmente por um golaço que ele fez pela Argentina contra o México na Copa do Mundo antes de vir, e inclusive um gol que ele fez jogando pelo Atlético de Madrid no Liverpool em Anfield. Enfim, veio contratado na janela de inverno e foi uma das poucas coisas que deram certo em uma temporada horrível do Liverpool em 2010-2011. Ele foi poupado em muitos momentos das críticas que o time e a diretoria de forma geral, né, e até os donos sofriam dos torcedores, e eventualmente ele decidiu voltar para jogar na Argentina. Era isso, ele já não veio como moleque, voltou pro Newell's Old Boys, que era o time da cidade dele, e teve boas participações no Newell's. Ele inclusive era parte do time que chegou na semifinal e perdeu pro Atlético Mineiro, campeão da Libertadores. O Maxi Rodrigues, ele deixou uma boa impressão no geral, não foi um craque, mas foi um jogador muito importante, que também deixa aquela sensação que poderia ter rendido um pouquinho mais se tivesse feito parte de um elenco melhor, com um técnico melhor, em um momento melhor do Liverpool administrativamente. Mas, enfim, esperamos que Alexis McAllister passe todos dessa lista. Talvez pelo menos 5 deles não seja tão difícil passar, mas se ele tiver uma passagem mais marcante do que a do Mascherano, ele vai ser muito importante para esse time nas próximas temporadas. Comenta aqui também o que você espera de Alexis McAllister. Até a próxima, um forte abraço e Up the Reds!